Fala pessoal, eu sou o Clécio, sejam bem-vindos de volta ao nosso canal. E hoje, para trazer uma funcionalidade, uma mecânica que é imprescindível nos jogos de plataforma. Estou falando das famosas Fall Zones, é isso mesmo. No vídeo de hoje nós vamos aprender como detectar quando o player cai numa área como essa, que seria o Pitfall, o poço sem fundo, e aqui ele vai resetar o nosso game. Antes, porém, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal caso ainda não seja inscrito, deixar aquela meia lua e like que me ajuda demais e faz com que o YouTube recomende este vídeo e o nosso canal para outras pessoas. E também, se você puder e quiser e isso não for te atrapalhar, considere nos apoiar através da chave Pix que eu vou deixar aqui na tela. Qualquer valor me ajuda demais e é graças a esse valor que a gente consegue uma melhor e maior frequência aqui no canal. Dito tudo isso, vamos para o vídeo! Muito bem, eu já estou com a Godot aberta e para esse exemplo eu estarei usando a nossa série de plataforma 2D feita aqui na Godot 4.1. Se você não sabe do que eu estou falando, eu vou deixar aqui nos cards um link para a playlist. Então, muito do que você vai ver aqui, a gente fez em vários vídeos. Portanto, é importante, caso você queira saber como foi feito cada uma dessas questões aqui, acessar a playlist, conferir, tá bem completinho e bem legal. Mas para esse vídeo vamos focar apenas na área de Fall Zone, que é a área quando o player cair, ele vai morrer. Só para nós olharmos como está o nosso projeto atualmente, vou dar um play aqui. Vocês vão perceber que a gente consegue mover o nosso player, normalmente, nada demais. Matar os inimigos, coletar itens, tem até checkpoint aqui também. Tem essas plataformas aqui que caem. Mas quando a gente chega nessa área, ele continua caindo infinitamente, o jogo nunca é reiniciado. A gente precisa então que aqui seja detectado quando vai haver essa colisão e então o jogo seja resetado ou recarregado. Tá? Um detalhe importante, como eu comentei anteriormente, é que isso é uma série, então a gente vai aproveitar muito do que já foi criado aqui nesse script, mas eu vou explicar como está acontecendo cada uma dessas questões. Para nós então sabermos que o player chegou nessa área, a gente poderia usar a câmera, dá para fazer com isso também, mas eu vou aproveitar aqui o nosso área 2D, que é um nó na Godot que faz a detecção como se fosse um trigger. Então quando houver uma colisão ele vai fazer uma função. Eu vou portanto então criar uma nova cena, aqui clicando em mais, e buscar por Other Node e encontrar nossa área 2D, que eu vou renomear para Fall Zone. E aqui nós vamos colocar apenas um script. Clicar com direito, adicionar script e trazer aqui para a nossa pasta de scripts. Vamos trazer aqui para a pasta de scripts para ficar organizado. Ok. Aqui na nossa Fall Zone, basicamente a gente vai detectar quando houver uma colisão entre corpos, no caso o corpo do player. E para garantir que é o corpo do player, aqui no nosso inspetor, na parte de collision, eu vou verificar a camada do player. Eu tenho aqui a camada do player, é a camada 1, mas a nossa Fall Zone não pode estar na mesma camada do player, e sim numa outra camada. Eu vou colocar aqui na camada 2, que é a camada do mundo, e tirar da camada do player. E deixar ele colidindo, que é a máscara, com a camada 1. Então, está na camada 2, mas ele colide com os objetos da camada 1, que no caso é o nosso player. Perfeito. E agora, com ele selecionado aqui, nós vamos em Node e vamos escolher o sinal Body Entered. Dar 2 cliques e simplesmente para nós testarmos se está acontecendo a colisão, vou escrever print e colocar entre aspas o player caiu aqui. Vamos deletar todo esse restante. Posteriormente a gente vai fazer com que isso chame uma função que faça todo o respawn do player. Vou salvar nossa cena, Ctrl S, e aqui nos nossos prefabs vou salvar como Fall Zone. Com isso, voltando agora ao nosso mundo 2, ou qualquer mundo, isso que é o legal, eu posso vir aqui no nó principal e instanciar essa cena. Fall Zone, cliquei aqui na nossa correntezinha, busquei Fall Zone. Ela foi colocada, porém ela foi colocada lá no começo da nossa cena. Ela está aqui, estão vendo? Então eu vou simplesmente clicar e mover ela para cá. Eu posso fazer inclusive um contínuo, tá? Daqui até o final, sem nenhum problema. Mas eu vou fazer apenas dessa parte para a gente poder detectar. Então aqui está ela. E agora, clicando com direito, vou adicionar um Collision Shape 2D. Por que eu preciso do Collision Shape 2D? Porque a área em si, ela não detecta só por ela. Ela precisa desse nó, que é a colisão. Vou renomear para Collision. E agora aqui no inspetor, na parte de Shape ou Form, vou colocar um Rectangle. E vou aqui arrastar para ampliar. Segurando Alt consigo fazer para os dois lados. Eu posso escolher onde vai acontecer essa colisão. Se vai ser diretamente aqui ou um pouco mais abaixo. Eu vou deixar um pouco mais abaixo. Então vou mover até aqui. Tá bom? Perfeito. Acho que essa área tá boa. Apesar de que a câmera vai ser cortada. Mas não tem problema. Vocês podem escolher isso aqui sem nenhum problema. Garantindo que eu mova sempre a nossa área 2D. Vamos só testar aqui e ver se a colisão está acontecendo. Vou dar um play. Observem aqui no nosso output, tá? Se vai aparecer aquela escrita. O player caiu aqui. Perfeito.
Então já está caindo. Agora a gente precisa de uma função que faça o respawn. Felizmente, como isso é uma série, a gente já criou muita coisa aqui, inclusive em um dos scripts chamados de globals, que é o que a gente vai dar uma olhada agora. Nesse script, o que nós temos aqui é basicamente a detecção do checkpoint, que foi mostrado em outro vídeo, tá? Vale a pena vocês conferir caso queiram. E também uma função respawn player, que é o que nos interessa. Por quê? Ela verifica primeiro se a gente passou por um checkpoint. Se passou, então a posição do nosso player, que é essa variável aqui, vai ser igual à posição do nosso checkpoint. Do contrário, caso a gente não tenha passado por nenhum checkpoint, então a posição do player vai ser igual a player start position, que nada mais é do que esse nó aqui, ó, que está posicionado no começo. Então eu vou considerar, tá? Isso aqui é importante, caso ele não tenha passado. E claro que como a gente vai estar jogando linearmente, ele vai ter passado. Mas é interessante ter essa opção para não dar bug, caso o player pule alguma coisa aconteça do tipo, tá bom? Então, já sabemos que a gente precisa chamar aquela função, mas nós precisamos que isso aconteça quando o player entrar em colisão com essa área. Então no player, no script dele, vou clicar aqui. Tem bastante coisa aqui, mas se você estiver fazendo apenas o fall zone, não tem problema, dá para seguir tranquilamente. Agora o que nós precisamos é criar uma função, que eu vou chamar aqui de func handle death zone. Área de morte, que é a nossa fall zone. E o que essa função tem que fazer? Primeiramente, a gente tem que fazer com que o nosso player suma, para que assim ele pareça que realmente morreu. Então vou passar a propriedade visible igual false. Então ele vai ficar invisível. Logo após isso, eu tenho que garantir que a gente não consiga mover. Por quê? Mesmo com o invisível, ele vai estar existindo nó. Então eu vou passar aqui o set physics process como false. Assim a gente não tem mais controle sobre o nosso player. Poderia ser criada uma variável booleana também, controlado lá no começo, mas para quem está fazendo diretamente esse vídeo, assim a gente consegue lidar melhor. E logo após isso aqui, a gente vai simplesmente chamar um await, que é o método que vai aguardar algo. O que a gente vai aguardar? A gente vai aguardar um timer out. Então, vou criar getTree.createTimer. Vou passar o tempo de 1 segundo. E na sequência, .timeout, que é o nosso sinal. Então, ele vai fazer isso aqui, vai aguardar esse timer. E quando esse timer for executado, a gente vai passar globals.respawnPlayer. O que é o globals.respawnPlayer? É o método que a gente pegou aqui no script do globals. Eu só consigo fazer isso porque pra gente o globals está como um autoload, tá? Está aqui. Se não fosse dessa forma, eu teria que fazer todo o posicionamento do player novamente, tá? Então a gente pode já usar dessa forma, ok? Só pra gente poder otimizar isso. E se não fosse fazer com globals class? Então nós faríamos assim, ó. Vou passar dessa forma, sem um checkpoint também, caso vocês não tenham nada disso, mas eu digo a série está bem completa. Primeiro Ctrl K pra gente comentar, e eu vou passar aqui no nosso script do player. Ele não tem isso, tá? Depois eu vou remover. Trazer essa posição segurando o Ctrl para fazer um ready var. Então a gente tem essa posição localizada aqui. E agora eu passo simplesmente global position igual o nosso player start position.global position, tá? Caso não seja a questão do globals, dessa forma a gente consegue passar essa posição. Agora essa função ela precisa em algum momento ser chamada. E quando ela vai ser chamada? Agora na fall zone. Lá no script, lembra que a gente detectou que o player caiu aqui? Ótimo. Então, o player, que é um corpo, está aqui como parâmetro. Eu vou colocar agora body, que é o parâmetro, sei lá, ponto, e a função que eu tenho para lidar com isso, que é essa handle death zone. Vou copiar ó, até aqui, Ctrl C, e vou colar. Pronto. Só isso aqui já vai fazer para a gente funcionar. Vamos dar um play e dar uma olhada. Vou cair, tá? Perfeito. Viram só? Recarregou. E o meu player está aqui, só que ele está invisível. Só para mostrar para vocês aqui no remote, a gente consegue olhar o player e ver que ele está invisível. Estão vendo? Justamente porque a gente não resetou essa visibilidade. Vou dar um stop aqui, voltar no script do player. E logo após a posição a gente passa visible agora como verdadeiro, igual true. Mas isso vai garantir que o nosso player apareça, porém não seja controlado. Então eu vou aproveitar o set physics process, Ctrl C, e passar aqui como verdadeiro agora, garantindo que tudo recomece. Vamos dar um play aqui e tudo está funcionando perfeitamente aqui, sem o nosso checkpoint. Vamos dar uma olhada. Viram só? Tá funcionando. Mas vocês viram que não tirou nenhuma vida nossa, né? A gente precisa tirar essa vida, ó. E aqui não tem nenhum. Vamos tirar essa vida, garantindo que quando houver essa colisão aqui também, a gente tire vidas. E para isso, dentro dessa função, antes de deixar o nosso player invisível, vou passar um condicional if globals.playerLive, de onde a gente tirou isso aqui do nosso global, tá? Que tá aqui a vida do player. Caso você não faça globalmente, dá para trazer também
através do próprio script, tá? E por que a gente consegue acessar aqui? Só um detalhe importante. Porque o nosso Globals está aqui dentro de Autoload, foi criado como global. Tem vídeo aqui no canal também explicando sobre isso, tá bom? Mas é pra gente fazer dessa forma tranquilamente. Se for maior do que 0, então a gente passa que o nosso globals.playerLive vai ser menos igual 1. A gente tira 1. E todo esse bloco, vou selecionar até o final segurando Shift, dou um Tab, vai ficar aqui dentro. Do contrário, caso a gente tenha menos vidas que isso, vou passar um else, tá? Vamos supor que a gente perdeu todas as vidas, tá? Nesse caso aqui, a gente começa lá do começo mesmo. E aí eu vou passar basicamente o seguinte. Primeiro, vou deixar ele invisível também. Visible é igual false. E depois vou dar esse await aqui. Ctrl C, Ctrl V. Porém com menos tempo, apenas meio segundo. Quando der esse timeout, aí sim eu vou trazer aqui o nosso sinal. Que sinal? O sinal que foi criado aqui no script do player, player has died. O que esse sinal faz? Quando ele é emitido, basicamente ele verifica aqui dentro do script do nosso mundo que ele foi emitido, ó, está conectado aqui, e quando ele é emitido, o nosso mundo ouve e faz tudo isso aqui, ó. Ele faz a verificação do game over, notem aqui, ó. Ele faz a conexão e executa esse método do game over, instanciando a cena do game over, que é o que a gente quer. Então, perfeito. Se não fosse assim, eu poderia fazer a instância direto aqui também, tá? Posso dar um Ctrl C aqui, ó, como seria a possibilidade. Fazer a mudança de cena direto. Vou fazer assim só para vocês perceberem também, tá bom? Lá no finalzinho. Vou passar aqui. Depois vou descomentar isso aqui também e vou trazer a forma direta com o emit signal, só para vocês perceberem. Mas vamos testar aqui, assim funciona também. Vamos testar de novo. Eu vou cair. Olha só. E só para a gente aproveitar, tá funcionando, perdeu vida, eu vou reinstanciar essa fall zone, mas agora aqui no começo. Isso que é o legal, olha só. Vou dar um Ctrl D com ela selecionada e vou trazer para cá, fazendo a fall zone estar aqui também. Tá vendo? Beleza. Se fosse uma área diferente, classe, porque vocês vão notar o seguinte, ó. Vou pegar aqui a nossa seta e vou aumentar. Observem, as duas estão aumentando juntas. Se eu quiser fazer algo diferente, único, eu posso selecionar o meu collision shape aqui. Vir nessa opção e escolher Make Subresource Unique. Uma vez que a gente fez isso, notem agora, eu posso alterar esse tamanho aqui, ó, sem alterar o outro, tá? No nosso caso é do mesmo tamanho, mas é interessante vocês saberem dessa possibilidade. E agora, se nós testarmos, vocês vão perceber que ao cair aqui, eu também tenho a fall zone. Vou cair aqui primeiro, perdemos uma vida, perfeito. Vou cair aqui agora. Mesma coisa, vocês viram só? Mais uma vida. E aqui, a última, ele vai fazer nosso game over. E se eu apertar restart, ele cria a nossa tela bonitinha aqui. Tudo perfeitamente o nível 1. Legal, né? Bem bacana a gente conseguir fazer isso aqui controlável. Se fosse durante a série que a gente já tá fazendo toda essa parte de script, só pra gente poder olhar aqui. Vou tirar aqui o comentário. Garantir também que essa linha não exista, tá? Uma vez que a gente vai usar o respawn direto lá. E aqui a gente vai passar o nosso player hasdied.emit, tá? Vai funcionar igualzinho, porém aqui a gente tá reaproveitando a função que tá lá no Globals. E quem tá fazendo a série pode já usar isso aqui diretamente também. Vou passar aqui pelo checkpoint só para provar para vocês. Aliás, vou morrer antes só para garantir, tá? Ó, de fato morri e fui pro começo. Perfeito. Vou dar um reload aqui. Agora eu vou passar pelo checkpoint. Não mudou nada, mas agora com o nosso checkpoint, graças ao Global, ele vai registrar a posição do player aqui. E se eu morrer, agora eu não vou do começo, mas eu volto do próprio checkpoint. Muito bacana, né? E assim a gente consegue criar facilmente aqui na Godot 4.1 o nosso Fall Zone, ou essas áreas de morte quando o player chegar no fundo do poço, por assim dizer. E claro, se você chegou até o final, para eu saber que você chegou no final, eu quero pedir para que você comente hashtag Godot Fall Zone. Assim eu sei que você assistiu o vídeo até o final e isso me ajuda demais. E se você não tem acompanhado essa série, dá uma olhada no link aqui no card. A gente tá fazendo agora o chefão, esse camaradinho aqui bem bacana. Quero agradecer também a cada um dos membros que tem apoiado o nosso trabalho. É graças ao apoio de vocês que a gente consegue trazer mais conteúdo e fortalecer a comunidade Godot como um todo. E caso você queira ser um membro, basta clicar aqui no botão Seja Membro para apoiar também a nossa criação de conteúdo. Sem mais, muito obrigado, até o próximo vídeo e valeu!